Olá, irmãos. Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? O meu nome é Miriam Anita e eu estou aqui para compartilhar com os irmãos um texto escrito pelo pastor Leandro dos Santos Ferreira. Ele é pastor da Igreja Batista Neves, lá do São Gonçalo, Rio de Janeiro. Então ele é bacharel em teologia e também em letras. Ele estudou português, espanhol e inglês. Então, além de pastorear esta igreja, ele também dá aula de idiomas lá em São Gonçalo, no Rio de Janeiro, ok? Bom, o pastor escolheu um texto chamado Discipline Sua Língua. E o texto bíblico está em Tiago 3, de 1 a 12. E eu vou ler com os irmãos. Dominar a língua. Meus irmãos, somente pouco de vocês deveriam se tornar mestres na igreja, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com mais rigor do que os outros. Todos nós sempre cometemos erros. Quem não comete nenhum erro no que diz é uma pessoa madura, capaz de controlar todo o seu corpo. Até na boca dos cavalos colocamos um freio para que nos obedeçam e assim fazemos com que vão aonde queremos. Pensem no navio. Grande como é, empurrado por ventos fortes, ele é guiado por um pequeno leme e vai aonde o piloto quer. Isso que acontece com a língua. Mesmo pequena, ela se gaba de grandes coisas. Vejam como uma grande floresta pode ser incendiada por uma pequena chama. A língua é um fogo. Ela é um mundo de maldade. Ocupa o seu lugar no nosso corpo e espalha o mal em todo o nosso ser. Como o fogo que vem do próprio inferno, ela põe toda a nossa vida em chamas. O ser humano é capaz de dominar todas as criaturas e tem dominado os animais selvagens, os pássaros, os animais que se arrastam pelo chão e os peixes. Mas ninguém ainda foi capaz de dominar a língua. Ela é má, cheia de veneno mortal e ninguém pode controlar. Usamos a língua tanto para agradecer ao Senhor e Pai, como para amaldiçoar as pessoas que foram criadas parecidas com Deus. Da mesma boca saem palavras tanto de agradecimento como de maldição. Meus irmãos, isso não deve ser assim. Por acaso pode a mesma fonte jogar água doce e água amarga? Meus irmãos, por acaso pode uma figueira dar azeitonas ou um pé de uva dar figos? Assim também, uma fonte de água salgada não pode dar água doce. Amém? Senhor Jesus, nós pedimos que Tu estejas conosco nesse estudo tão importante sobre a língua, sobre como devemos abençoar e não amaldiçoar as pessoas e as coisas que Tu fizestes. Ensina-nos, Senhor, sobre essa importante matéria e que nós possamos de verdade colocá-la em prática. É isso que pedimos em nome de Jesus, em Teu nome. Amém. Bom, irmãos, então o nosso texto do manancial chama-se Discipline Sua Língua. E o versículo escolhido pelo pastor Leandro Ferreira foi o 10, que diz: da mesma boca procedem bênção e maldição, meus irmãos. Não pode ser assim. Hoje, dia 1º de abril, é comemorado como o dia da mentira. Então, as pessoas brincam, né, dizendo que hoje a gente pode contar mentira, que é uma coisa legal, né, enganar os outros e tal. Mas a gente sabe que, para além de hoje se comemorar o dia da mentira, a mentira passou a ser uma coisa banal em nosso meio. Os políticos mentem tanto, as pessoas em geral. Quando nós vamos no mercado, vemos anúncios mentirosos na televisão. Quando nos relacionamos com as pessoas também existem tantas mentiras que a gente acaba achando banal, né? Quando você vê um bebezinho feio, sem graça, você fala, ai, que belezinha, tão lindo, sendo que você não achou a criança linda. Isso é mentira. Novamente, quando alguém bate a sua porta e você não quer atender, você fala para o seu filho, diz que eu não estou. Isso é mentira. Então existem mentiras pequenas e mentiras enormes, aquelas que são bem cabeludas, mas todas elas são mentiras e todas elas desagradam ao Senhor. Então não tem nada de banal em mentir. Então a gente precisa refletir sobre como nós estamos disciplinando a nossa língua, a nossa boca. O cristão precisa ter cuidado para não tropeçar na palavra, e a mentira constitui um grande tropeço. Você sabe que aquelas pessoas que não creem em Jesus, elas estão sempre atentas em nós
sempre ouvindo aquilo que dizemos para depois poderem jogar na nossa cara. Ó, tá vendo? O cara diz que é crente, olha só o que ele tá falando. Olha aquele político lá, diz que é crente. Quantas pessoas no meu trabalho não cobram isso de mim? Não é? Você não diz que o crente não pode mentir? Não, realmente o crente não pode mentir. Isso não quer dizer que as pessoas não mintam. Mas o que Jesus disse e deixou é que a gente não possa mentir. Aquele que mentia não minta mais. Então, assim, a gente não pode tropeçar nas nossas palavras. Temos que ter cuidado. E a gente aprende com Tiago que a nossa língua ela deve servir para abençoar as pessoas, para trazer boas novas, para que elas se sintam melhores, edificadas, enfim. A nossa boca serve para abençoar. Então a mentira não é bênção, ela procede da nossa boca e ela é maldição, porque a mentira amaldiçoa o ser humano. E o ser humano ele foi criado à imagem e semelhança de Deus, como a gente acabou de ler, né? Então quando a gente amaldiçoa alguém, estamos amaldiçoando a criatura, aquilo que Deus fez. Então a mentira é água amarga que procede da fonte da língua. Quando o apóstolo Tiago aborda no capítulo 3 da sua carta, a língua é como um pequeno fogo que incendeia todo um bosque, ele expõe que nenhum ser humano consegue domar a língua. Então, assim, uma pequena fagulha, uma bituca de cigarro que a pessoa joga numa floresta pode incendiar ela toda. E a mesma coisa, a língua pode destruir uma pessoa. E Tiago diz, né, que a gente domina tudo, passarinho, cachorro, cavalo, cobra, a gente prende, amarra, domina, mas a língua a gente ainda não aprendeu, né? A gente não aprendeu a disciplinar a nossa língua. Então, isso é um grande desafio para cada um de nós que somos cristãos. E especialmente para mim, esse é o meu grande desafio, o desafio da minha vida. Porque, assim, quando eu não estou satisfeito com alguma coisa, quando alguma coisa que eu estou vendo que, sob o meu ponto de vista, não é certo, eu não concordo, eu quero falar, eu quero meter a boca e não é isso que o Senhor ensina. O Senhor ensina que nós possamos interceder por aquela situação, se possível ajudar, se possível edificar, mas não ficar falando feito uma matracatrica. Então, mentir é o pequeno fogo que vai incendiar todo o bosque, toda a floresta. É a palavra que não se pode domar. A mentira pode destruir vidas, amizades, famílias e a unidade na igreja, né? Então tem gente que deixa de fazer parte do nosso convívio como comunidade, por quê? Porque acabou sendo vítima de alguma mentira, né? Então nós temos que tomar muito cuidado com aquilo que dizemos. Pode ser uma coisa tão pequena para nós, mas pode ser muito grande para o outro. Então o cristão não pode mentir, ele não pode permitir que qualquer palavra mentirosa saia da sua boca, nenhuma delas. O cristão não pode usar a língua para amaldiçoar. E eu, sabe, sim, irmãos, eu penso que a gente tem que tomar cuidado com a língua, não só em relação à mentira. Eu não tenho problema, por exemplo, muito problema com a mentira, porque aquele que diz que não mente está mentindo, né? Então, o meu grande problema, por exemplo, e aqui eu faço uma confissão, é assim, falar mais do que devo, e eu acabo murmurando. Às vezes eu falo, nossa, que calor insuportável, ou que frio horrível, ou nossa, a moça do caixa do banco tá demorando, a fila não anda. Isso é murmuração, irmãos, isso é aquilo que o povo de Deus fez no deserto. O Senhor não se agrada dessas coisas, porque tudo que Deus faz é bom, e tudo que tá nesse mundo é vontade de Deus ou é permissão dele. Então a gente não tá aqui para ficar questionando. Entendeu? Então esse é o meu maior problema. E eu, assim, tenho esse desafio de parar de murmurar, de reclamar, de falar mais do que devo. Esse é um desafio que eu quero levar e um dia eu quero aqui testemunhar com os irmãos que eu venci e consegui domar, pelo menos em grande parte, a minha língua. Então, seguindo aqui o texto, o cristão tem que disciplinar sua língua e usá-la tão somente para bendizer o Senhor e abençoar o seu próximo. Se você não tem nada para dizer, é melhor ficar de boca fechada, né? Eu me lembro aqui da psicologia do Bambi, né?
quando a mãe do Bambi, aquele personagem do Walt Disney, né, foi apresentar o gambá para ele, que o Bambi cheirou o gambá e disse: nossa, como você é fedido. A mãe do Bambi disse: olha, Bambi, eu vou ensinar uma coisa para você. Se você não tiver nada de agradável para dizer para alguém, você fica de boca fechada. É isso que a gente tem que fazer. Se não tem nada para abençoar ninguém, não fala nada. Então, da boca do cristão não pode proceder água salgada e água doce. Da boca do cristão deve proceder louvor a Deus. Palavras que abençoam a família, os amigos, os colegas, os vizinhos e os seus irmãos em Cristo. É disso que trata, né? Então, assim, eu penso que nós temos que tomar cuidado o tempo todo, não podemos nos distrair. E eu vou contar aqui uma pequena história para os irmãos, que os irmãos certamente já conhecem em outras versões. Existem várias versões dessa mesma história. Mas eu vou contar essa hoje, essa versão que eu li recentemente, mas conheço outras. E essa história fala sobre uma jovem que foi ter com o seu pastor, porque ela queria se aconselhar, porque ela tentava muito dominar a sua língua e não conseguia. Então ela conhecia muito bem as suas falhas, e não que essa moça fosse uma pessoa má, mas ela costumava falar dos amigos, dos irmãos em Cristo, dos conhecidos. Ela deduzia, né? Então, se ela via uma pessoa suja, ela não dizia: ah, nossa, veio do trabalho agora, tá cansado. Não, ela falava: ah, certamente não tomou banho. Então, sempre tinha alguma coisa para deduzir e falar mal de alguém. E essas histórias iam passando de boca em boca, na boca dos amigos, dos irmãos, da família, e iam fazendo muito mal para as pessoas, magoando, e não era de proveito para ninguém. E aí o pastor disse para ela: ô, minha filha, você age muito mal falando mal dos outros, né? Não é assim que Jesus Cristo deseja que você viva, e eu vou lhe dar um dever. Esse dever você há de cumprir. Eu não sei se vai resolver a sua vida, não sei se você vai mudar o seu hábito, mas você certamente, depois de realizar essa missão, você vai refletir muito bem sobre isso que estamos conversando. E ela disse: ah, pois não, eu estou disposta a ir, qual que é a minha missão? Ele falou: bom, você vai comprar uma galinha viva, lá no mercado, e vai caminhar para fora da cidade. Enquanto você for andando, você vai arrancar uma pena de cada vez da galinha. Você dá alguns passos, arranca uma pena e vai espalhando as penas, e até você chegar no seu destino. Ela achou aquilo bem estranho, né? Mas o pastor disse: espera, você não para até que você tenha chegado no seu destino. Você vai depenando a ave e depois você vem me contar a sua experiência. Quando você terminar isso, você volta. E aquela irmã, ela comprou a galinha, né? A galinha se debulhando lá em dor, e ela foi arrancando a pena, e a galinha reclamando e cocarejando, e aquilo partindo do coração dela, e aquilo terrível, que sacrifício. E de vez em quando ela arrancava uma pena, jogava a pena, e a galinha sofrendo. Ela chegou lá no destino dela, fora da cidade, e retornou, e aquela galinha sofreu muito. Aí ela voltou e procurou o pastor, falou: ó, pastor, nunca mais me faça fazer uma experiência dessa, uma missão dessa, porque, nossa, eu nunca vi um animal sofrer desse jeito. Foi horrível. Aí o pastor disse pra ela: você completou só a primeira parte do dever, agora vai vir o resto. Aí ela falou: o quê? O que mais que eu tenho que fazer? Falou: agora que você já viu o quanto que a galinha sofreu, agora que você já tirou algumas penas da galinha, que você viu como foi cruel isso, você vai voltar pelo mesmo caminho e catar todas as penas das galinhas que você soltou por aí. Aí a irmã falou: não, mas isso aí é impossível. Essa hora o vento, as pessoas, essas penas já foram todas espalhadas em muitas direções. Posso até conseguir algumas penas, mas todas elas eu não vou conseguir. Aí ele disse: é verdade, minha filha, é verdade. E não é isso mesmo que acontece com as pessoas? É isso que acontece com as palavras tolas, com a maledicência que você deixa sair da sua boca. É assim que você usa a sua língua. Não é verdade que você inventa histórias que vão sendo espalhadas por aí? Cada história que você inventa vai trazendo sofrimento, dor e tristeza para aquela pessoa que é vítima da sua história.
E não é verdade que as histórias que você inventa ficam fora do seu alcance? Será que você consegue, de novo, cancelar todas essas histórias que você falou sobre as pessoas, esses comentários? E ela disse, não, Senhor. Então, minha filha, quando você sentir vontade de dizer coisas indelicadas ou maledicentes ou que não sejam verdadeiras sobre seus amigos, irmãos em Cristo e familiares, feche os lábios. Não espalhe essas penas, porque são penas pequenas e maldosas que você vai espalhando pelo seu caminho. Elas ferem, magoam as pessoas e vão afastar você do principal objetivo da sua vida, que é se tornar uma pessoa e uma cristã melhor. Amém? Bom, irmãos, é lógico que é uma história, né? Não é nada ecológica, obviamente ninguém vai fazer isso com a galinha para ajudar a galinha. É apenas uma história, né? Para a gente ter a dimensão da tristeza que é uma língua maledicente. O nosso manancial termina assim, ó. Não use sua língua para mentir, amaldiçoar. Discipline sua língua e abençoe vidas. Amém? Eu me despeço aqui com o meu abraço fraternal, com o meu abraço de ursa, lembrando que em 2021 ninguém solta a mão de ninguém e que o cristão nem por brincadeira deve aceitar uma mentirinha santa. E lógico, né, com a nossa palavra de ordem que é saudades.